telas durante as férias escolares, os nossos filhos, netos, enfim, as crianças, né, de um modo geral. Ele pode prejudicar, inclusive, o retorno às aulas. Quem vai refletir esse tema conosco é a Mendy Freitas, ela que é a neuropsicopedagoga. Adorei essa junção, porque é tudo que a gente queria falar do aspecto do impacto, né, na mente, no comportamento e também nessa questão que envolve o aprendizado. Quer dizer que as telas, né, estão vendidas como algo revolucionário no tocante à aprendizagem, à comunicação, à oferta de conteúdo, ao mesmo tempo, por conta de outras ofertas, né, que impulsionam muito o cérebro das crianças, é prejudicial também nas férias. Achei que era um momento que a gente podia até relaxar mais em relação a isso. Muito bom dia, Wendy. Realmente, as crianças hoje elas estão inseridas no contexto tecnológico, mas a gente precisa ter muito cuidado, porque não é só o acesso às redes sociais, às plataformas, mas o prejuízo que essas redes traz para essas crianças. Uhum, E como você falou, férias é um momento de você interagir, de brincar e não ficar dentro de casa no celular. uhum. Porque o celular ele tira a interação, ele tira o momento da criança com as outras crianças, com os outros adolescentes. Todas as vezes que a gente fala a palavra interação, você que está ouvindo, é porque tira a possibilidade de você conversar com outra pessoa e você só dialogar com o conteúdo da tela. Isso. E o conteúdo, por mais que você converse com outras crianças, com outros adolescentes, mas não é a mesma coisa do pessoal, das brincadeiras, de conversar, de interagir, né, de Uhum. conviver. Então precisa muito disso também nas férias. É importante, né, Liara? É importante, e você sabe, durante essas férias, inevitavelmente, muitas crianças, sem dúvida, né, utilizaram as telas com excesso. Houve um excesso, principalmente aquelas crianças em que os pais não conseguiram tirar férias para poder oferecer uma atividade mais didática, sair ao ar livre, ou aquele encontro com amigos, como a gente fazia um tempo atrás, até para limitar, né, para equilibrar esse uso entre o uso de telas com também a interação pessoal, física, né? Então, consequentemente, esse excesso acontece mesmo durante as férias. E aí, para esse retorno às aulas, como é que deve ser feita essa transição? Isso. O mais importante é a gente entender que tudo é rotina. Então, se as aulas começam dia 2, dia 3, uma semana antes é necessário que comece a diminuir essa quantidade de tecnologia. Quando a gente fala em tela, não é só o celular, é televisão, são os jogos. Então, precise aos poucos ir tirando uma semana antes. Se a criança e o adolescente ficava 4 horas, duas, uma, e mais do que tudo, fazer a higiene do sono, Liara, porque é o que mais prejudica o desenvolvimento dessas crianças. Não é só o quantitativo, é o horário e o acesso a isso. Então, impor um limite. Olha, você só vai usar o computador até às 18 horas, aqui já para. Isso, Né? Eu acho que pode começar por aí. isso. Começar a regular. Porque, assim, como eles estão de férias, a gente também não pode tirar o acesso à brincadeira, que a tecnologia faz parte da geração deles. Mas o que mais nos preocupa é a carga horária e principalmente noturna. Porque a criança precisa ter um quantitativo de hora, dependendo da sua faixa etária, para que esse cérebro descanse, para que faça a higiene e que no outro dia ele esteja apto para poder desenvolver tudo. Você falou a palavra higiene e falou da associação desse horário próximo ao sono, né? Já que, de algum modo, esse conteúdo é um conteúdo que estimula muito, né, o cérebro a, obviamente, buscar muito mais. Há uma estratégia na rede que é tanto do nível de imagem, a personalidade da imagem que você procura, do conteúdo, cada vez mais lhe oferecendo novidades. O que é que essa sucessão de estímulos ela provoca, né, na mente da mente dessa criança informação que pode prejudicar e atrapalha tanto o sono. É porque a estimulação muito rápida, um quantitativo muito rápido de estimulação, não faz o seu cérebro ter o descanso necessário. Uhum, A gente precisa assistir algo e ter o descanso, o ócio, como a gente fala, uhum. para que esse cérebro seja criativo. Então, numa média de 10 a 14 minutos, o seu cérebro entra num looping e fica nessa necessidade dessa imagem repetitiva e pequena, um quantitativo pequeno de imagem. Então, o seu cérebro se acostuma. Ele fica nesse costume de ficar recebendo essas imagens e não vai ter os outros estímulos. E vai prejudicar na concentração, na atenção. Associado com a noite de sono mal dormida,
é uma combinação que não é favorável para o contexto educacional. Eu fui para um evento público, que foi o lançamento do Carnaval de Décio Lopes, e 4 pessoas estavam lá, no mesmo evento, que tinham uma quantidade, mas não era algo estrondoso. Mas todos só souberam que estavam lá porque publicaram as fotos. Ah, bom, você estava lá, eu estava bem aí perto, né? Sim, mas você ou estava ouvindo a música ou estava vendo o celular. E aí ninguém ficou andando, circulando para interagir. Eu falei, impressionante, 4 pessoas estavam lá, que são do meu ciclo, né? E a rede fica dizendo, fulano estava lá, porque você vai dizendo o nome do evento. E não teve interatividade. Então, talvez esse exemplo dos adultos, eu já me deixei filmar olhando, quando eu estou procurando informação, é procurando informação. Quando eu estou no celular, nem sempre. Realmente é só mais rede social. E aí, em algum momento, você fica meio lesado, assim, você fica só passando para cima, mesmo que as imagens não façam sentido, né? Que poder é esse que a Quando imagem? você vê, o tempo passou, né? Passou. É impressionante. O seu cérebro se acostuma, tanto que é considerado vício. Uhum. Você precisa de estar passando o feed ou de alguma rede social para que o seu cérebro se acalme. Já, calma, E olha isso que que é o loucura. problema. Olha o quanto foi perdido nesse evento de interação, de conversa, de tantas trocas. Hoje a gente sabe que as pessoas estão no local pelo que ele posta. E como é prejudicial para a saúde mental a rede social. Porque quando você entra na rede social, por mais que você esteja feliz, e você vê outra vida mais feliz e mais perfeita do que a sua, o seu cérebro diz, espera aí, tem alguma coisa errada aqui. E isso a gente falando em adulto. Ah. Imagina em Em criança e criança. adolescente. Essa É informação. comparação, né? As pessoas começam a se comparar. Isso não é, né? Não é legal. Não é legal, não é saudável de jeito nenhum. Como ele falou, eu tenho até aquela frase, né? Primeiro vive, depois posta. Você pode te registrar a foto, claro, né? Você está ali no ambiente, por que não registrar? Aí depois, quando chegar em casa, posta, quando você tiver um tempo. Agora, voltando aí para as crianças durante as férias, você orientou aí os pais como é que eles devem retirar aos poucos as telas. Qual o papel da escola nesse retorno? A escola, nesse retorno, ele tem que ter o maior cuidado possível. Porque era uma criança que estava sem rotina. É uma criança que, a rotina que a gente fala, a rotina de escola, de todos os dias, de acordar cedo, de se preparar para a escola. Sempre os 15 primeiros dias de associação. E essa associação de acomodação para esse cérebro é entender que acordar tarde não é mais permitido e que a criança precisa deixar o celular e as outras brincadeiras. A escola tem que ser muito cuidadosa e muito carinhosa nesse momento. Estratégica, né? Estratégica, porque todo mundo estava sem fazer a mesma rotina educacional. Estava todo mundo em casa. Tem escolas que eles alongam o período do recreio ou de leituras, coisas mais leves, para como se fosse recolocando o cérebro em conexão com o próprio ambiente escolar. Complementando o que você falou aí, Marcos, eu lembrei do exemplo de uma escola no Ceará, né? Tiraram os celulares dos alunos e os alunos, durante o recreio, ficavam meio que aéreos. O que é que eles fizeram? Vamos montar aqui uma palhação e ensinar. E os alunos vão dançar forró durante o recreio. Foi uma iniciativa muito bacana, eles nem se preocuparam com o celular. Eles começaram a dançar forró lá, entre eles, uma coisa... Quando já viu, o recreio acabou, né? Quer dizer, que iniciativa bacana. Levar a cultura, que é o forró, né, para dentro da escola, ou qualquer outra atividade. Poderia ser uma aula de, sei lá, pintura, né, música, violão. Eles podiam abrir esse espaço. Segue aí a sugestão para as escolas aqui de Alagoas, né, Marcos? Vamos para a reta final da entrevista, mas deixando uma mensagem importante, Mendes, sobre essas crianças que de fato se enquadram em todas as características negativas, né, desse uso excessivo de telas. Tem solução? Se o pai toma uma atitude mais brusca e imediata, já dá resultado ou tem que ser algo gradativo? Nada brusco dá resultado. Né? Então, o que a gente precisa, Começa logo daí. Começa daí. Primeiro é analisar. Eu sempre falo que os nossos filhos são sintomas da nossa casa, como os pais são. Uhum. Então, se observar primeiro os pais. Esse pai também e essa mãe estão com excesso de tela, porque muitas vezes a criança no restaurante deixa de interagir ou na mesma indo para a escola porque o pai está no celular. Uhum. Então, se esse pai perde um tempo, não é nem perder, dá um tempo de qualidade para essa criança, em ouvi-la, em escutá-la, a criança se acostuma a também ter esse tempo de conversa com os pais. Uhum. Então, mas mesmo assim, ele observa que essa criança não está mais, esse adolescente principalmente, não está mais conseguindo sair de casa porque só quer jogar, só quer ficar na rede social, precisa procurar um profissional. Porque existem situações que só com ajuda profissional para reverter. Quer dizer, quem precisa procurar um profissional são os pais
e os filhos, a família inteira. A gente precisa entender todo o contexto para poder ajudar principalmente a todos, porque criança e adolescente é sintoma dessa família. Pois é, e tem uma fórmula que deu certo aqui na capital, que é a das praças, né? Elas estão criando ambientes de sociabilidade ou retomando, que eram tradição até os anos 80, 90, né? Quando não vivíamos esse mundo virtual. Então, é um reencontro com o real. Então, há gestão pública e política pública que também pode contribuir para isso, junto com a política educacional, tanto na rede pública como também na rede privada, para as crianças voltarem a ser crianças e, claro, passar pela adolescência e chegar nesse ponto de virada que é a escolha aí da profissão, o que é que vai ser na vida adulta. Esse assunto não se esgota aqui porque telas fazem parte Sempre, da né? nossa realidade. Então a Andy Freitas vai estar atenta, ela que é neuropsicopedagoga, obviamente a novos movimentos, né, dessa situação e, claro, trará para nós aqui no nosso Jornal da Mix. Tenha uma boa semana, sucesso para você, obrigado pela sua presença. Sou eu que agradeço. Muito obrigada, volta sempre. Agora 6h39. A gente segue para um intervalo, mas antes tem um recadinho. Recadinho importante para você. Falar em férias, né? O ano tá aí ainda começando.